Olá, está começando o Em Pauta. Neste programa nós vamos debater sobre a autonomia da escola e da universidade. E está conosco o professor Gabriel Grabowski, que é filósofo e professor de ética aqui na instituição. E o Otávio Farnack, que é professor de história e diretor do Simpro RS. Muito obrigado por virem, né, no nosso programa debater sobre este assunto. Mais que a autonomia na escola, a autonomia do professor e do ensinar, né? Diante disso, eu quero começar com uma pergunta mais geral. Como compreender assim o espaço da escola, da universidade? Qual é a missão da escola e da universidade? Só para a gente iniciar o debate. Olha, é muito complexa essa coisa de começar, né? Uma pergunta tão específica, mas ela é ampla ao mesmo tempo, né? Às vezes se confunde um pouco a questão, o espaço da educação, o espaço da informação, do conhecimento, né? E que se pega muito a questão de que educação é com a família e ensino é com a escola e a universidade. Mas elas se confundem ou elas complementam um ao outro, né? Assim como a educação básica, elementar, vem da família, e a informação acadêmica, o conhecimento científico é da escola, da universidade, da academia, as duas não podem deixar de se complementar. Principalmente a escola, quando ela atende crianças, adolescentes, ela tem que dar continuidade ao processo de educação, através da informação e a apresentação de uma outra realidade que é muito mais diversa, mais complexa do que aquilo que a família, pela sua própria estrutura, ela compreende e convive, né? Então a escola é o momento de apresentar um mundo mais amplo, mais complexo, e não por isso deixar de complementar a educação também. Professor Gabriel. Bem, obrigado pelo convite. Prazer, Otávio, estar com você nesse nosso diálogo. E eu gostaria, Laerte, de começar lembrando duas coisas importantes que estão na nossa Constituição brasileira, que eu acho que ajudam a situar esse debate, tá? Primeiro, nós temos já, vamos dizer assim, consolidado na nossa última Constituição de 1988, que a educação no Brasil, tá? Isso é resultado de todo um processo histórico, ela é de responsabilidade do Estado, portanto, dos governos federal, estadual e municipal, das famílias e da sociedade, tá? Portanto, é um processo coletivo, tá? Em que todos são responsáveis, tanto as famílias quanto o Estado, através das suas instituições, escolas e universidades, bem como as famílias. Também nessa mesma Constituição está afirmado que está garantido a esses estabelecimentos de ensino, seja escola, seja universidade, autonomia e liberdade de pensar, de ensinar, de construir conhecimento. Tá? Esse já é vamos dizer assim, um princípio de mais longa data que remete à origem tanto da universidade quanto da escola. Como nós sabemos, a universidade surge na Idade Média, inclusive anterior à escola básica, vamos dizer assim, e quando ela surge na Idade Média, a universidade, ela surge como surgiram as outras corporações da época, tá? Só que ela era uma corporação que já nasceu com uma identidade, e essa identidade era justamente a autonomia. O que é autonomia? É o pensar próprio. É um espaço de pensar próprio, de construção livre e espontânea, na época dos discípulos e mestres que se dispunham a produzir conhecimento e a pensar o que a humanidade naquele tempo desafiava a pensar. Desde lá, esse é um princípio que a gente costuma dizer constitutivo, seja da universidade, seja da escola, tá? Historicamente se construiu, por isso que a nossa Constituição consolida como espaços de livre pensar, de livre ensinar, tá? Justamente para quê? Para que essas instituições possam desenvolver nos estudantes, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens, inclusive os adultos, justamente a sua autonomia intelectual,
que eles passem a também pensar a partir desta formação de forma autônoma, livre e espontânea. A autonomia é produzir suas próprias ideias, os seus próprios conhecimentos a partir do que essas instituições e do que os profissionais especializados, no caso os professores, propiciarem a eles durante o processo de formação. É fundamental a gente entender de que tanto as instituições, escola, universidade, quanto o processo educacional, eles possuem não só a autonomia e a liberdade de ensinar, mas principalmente desenvolver essa autonomia, que a gente chama intelectual, pensar com suas ideias, a autonomia política, que esses sujeitos depois possam, enfim, fazer as suas análises, concepções e elaborar as suas visões sobre a sociedade, e também a autonomia ética. Tá? Toda educação, seja escolar, toda educação, seja familiar, precisa desenvolver o que nós chamamos a autonomia dos sujeitos, sejam elas crianças, adolescentes, jovens ou adultos, para melhor depois se posicionarem no mundo que elas vivem. Pois é, professores, dentro do projeto da Escola Sem Partido, eles preveem de que o professor deve ensinar, né, com neutralidade. É possível ensinar com neutralidade, sendo que a subjetividade é inerente ao homem? Olha, eu diria que totalmente neutro, isso é impossível. O ser humano não é neutro. Ele não é criado, ele não é desenvolvido socialmente para a neutralidade. O professor, como um indivíduo formado, como um cidadão atuante, é muito difícil você chegar sobre um assunto e dizer, você pode apresentar ideias diferentes, de autores diferentes, e dizer qual é a visão que eles apresentam sobre um tema determinado, né? Mas é fundamental que o professor também se posicione, porque ele é um cidadão político, ele é um agente político, né? E ele não pode ser mais alguém que se apresente ali e diga, olha, o aluno vai perguntar para ele me pergunta muitas vezes, né? Tá, mas professor, o que o senhor pensa sobre isso? Qual é a sua opinião? E eu dizer que eu não tenho opinião, isso não é uma situação de cidadão, né? O Paulo Freire, quando ele fala na sua pedagogia da autonomia, ele diz que isso nem é ético, né? Se você promove a autonomia, você diz que a pessoa tem que aprender para ela decidir sobre si mesma, os seus rumos, dentro de uma diversidade, dentro de um coletivo que apresenta muitos aspectos diferentes, com os quais eu posso não concordar, mas eu tenho que apresentá-los como a verdade científica, e aí me posicionar diante disso, isso seria ético e correto, né? Então eu sou um ser político, eu sou um ser ético, sem desrespeitar a opinião do outro. O aluno ou as ideias diferentes que eu apresentar, eu tenho que apresentá-las como verdade. Eu não posso, como um profissional da educação, desconstruí-la, tirar a verdade, o foco. Ou seja, como o Paulo Freire diz lá, eu não posso mentir. Isto é ser antiético. Isto é não construir a cidadania. Isto é não construir a autonomia. E se eu falo sobre construir a autonomia, se eu falo sobre responsabilidade, eu tenho que me posicionar. Isso, inclusive, é o exemplo. Se você dá o exemplo, você tem que fazer ética não só na fala. Porque se você fala uma coisa para o aluno, vai proferir palavras bonitas, mas na prática você não se posiciona, não participa de nada, já não é uma questão totalmente ética, né? Porque você fala uma coisa e não faz isso na ação. A ação é importante. Então, o aluno percebe o profissional que está na frente dele, se ele realmente está preocupado em esclarecer as coisas, em apresentar as diferentes formas de visão sobre um mesmo assunto, mas o professor não pode fugir pela tangente e dizer, eu não penso nada sobre isso, ou não me posiciono, não posso me posicionar. Essa questão da escola sem partido, se ele chegar agora e dizer, bom, gente, a verdade são as verdades, porque não existe uma verdade absoluta, né? Mas as teorias são essas e aquelas, mas eu não me abstenho de falar sobre as tendências ou do que eu acredito, né? Eu acho que ali é você tirar uma grande parte do profissional, do formador que ele é e do cientista, do profissional que ele é da educação. Nós temos que considerar que quem está trabalhando na educação é um profissional, é um cara formado. E que ultimamente, há muito tempo eu percebo isso, que nós ouvimos profissionais de muitas áreas sobre educação.
Na mídia, por aí, nós, sem desmerecer outros profissionais, mas nós ouvimos engenheiros, arquitetos, físicos, advogados, que falam dos problemas da educação. E como se eles tivessem a solução para isso. E, em vez de chamar alguém da educação para discutir esse assunto e propor, de repente, alterações, se for necessário, tudo bem. A gente não está aqui para dizer que aquilo que está aqui hoje na educação é o mais correto, é o absoluto. Nós sempre estamos abertos à discussão, a reconstruir, a modificar, né? Mas daí você querer cercear o professor da sua liberdade, da sua apresentação ou a sua ideia, isso não pode. Isso tem aparecido mais ultimamente na questão dessa apresentação da proposta, Gabriel, sobre a construção de proposta de escola sem partido. Mas quem é que propõe isso? São vereadores de diversas câmaras de vereadores do país afora, e assim como no Congresso, deputados federais, mas em muitos casos aqui no Rio Grande do Sul, e que já teve câmara que aprovou a escola sem partido. E aí nós entramos na discussão, mas o vereador tem esta habilidade, essa capacidade, esta prerrogativa de legislar do como dar aula e o que ensinar? Então é uma questão muito delicada, né? Então o professor se posicionar é uma coisa, agora o vereador lá na Câmara, porque ele é pressionado pelos seus eleitores, isso tem acontecido e eu tenho acompanhado isso, a pressão que ele exerce dos seus líderes religiosos nas comunidades, ele é levado a propor algo que ele não domina. Eu participo de uma outra sessão de Câmara de Vereadores, que eu participei dessas votações, eu fui lá para ver como é que era a coisa, e com o vereador que eu conheci, eu fui lá ver, tinha uma febre, qual é a situação dele, o que ele pensa sobre isso? E o vereador me apresentou um calhamaço de papéis, olha, eu estou estudando, eu não domino essa área, eu não sou professor, e ele tem que legislar, ele tem que dar o voto dele, né? Então isso é uma coisa muito complexa, nós saímos da questão do que o professor pode e deve fazer, mas também ampliar isso. E os outros agentes políticos da sociedade, o que cabe a eles, né? É eles que vão definir o que o professor vai trabalhar? Nós temos isso já reconhecido na legislação brasileira, na Constituição de 88, que é muito complexa sobre isso, mas ela é muito específica também, ela dá o direito à liberdade, à produção científica, à divulgação, ao livre pensar. A LDB é muito ampla e generosa e muito cega quando ela trata essas coisas, né? E outras determinações que surgiram sobre isso, o próprio Supremo Tribunal Federal, todos os juízes se posicionaram com uma visão, mas todos assim, ó, por que ele não pode ser limitado na sua ação? Por que o professor tem que ser cerceado? Por que ele perde a liberdade de atuar? Então, a pergunta que você fez, se tem como ser neutro, eu diria que não. Você pode ser profissional. Você tem que apresentar as ideias que surgem, as teorias sobre os temas, mas você tem que ter a liberdade e o direito, e eu acho a questão profissional e ética de poder se posicionar. O que eu, como cidadão, como educador, penso e como eu ajo no dia a dia na comunidade, né? Acho que isso é fundamental. Algum complemento, professor Gabriel? Não, nessa mesma perspectiva, eu acho que no mundo atual está se produzindo muitos tensionamentos, tá? Que eu acho que são normais, legítimos, tá? Mas que eu acho que são falsos, tá? Como já ocorreram no passado. Nós sabemos que um dos primeiros conhecimentos que a humanidade começou a produzir e desenvolver de forma racional e autônoma é o campo da filosofia. Na época também se achava que a filosofia tinha que ser imparcial, que a filosofia tinha que ser neutra. Com o tempo se viu de que não há filosofia neutra, tá? Diversos regimes ao longo da história da humanidade, mas os do nosso último século, usaram-se de filósofos e de filosofias para isso. O próprio nazismo, o fascismo e outros regimes. Tá? Sejam de esquerda, sejam de direita. A mesma coisa, por um bom tempo se discutiu de que a ciência é neutra. Hoje existe relativamente um consenso, seja no campo da filosofia, seja no campo da ciência, de que não há ciência neutra, tá? Não há filosofia neutra. Portanto, também não há educação neutra. Não havendo filosofia, nem ciência, nem educação neutra, tá? É impossível convivermos em espaços públicos, espaços sociais,
espaços políticos, como é uma instituição educativa, tá? Porque são dezenas, centenas, até milhares de pessoas ali convivendo, estudando e debatendo, sem poder manifestar-se as suas opiniões e as suas crenças. Eu entendo sim que nem a escola, nem o professor deva doutrinar ninguém. Mas eu entendo como espaço, sim, da mais alta relevância de estudar tudo, discutir tudo, pesquisar sobre tudo. Tá? Eu gosto muito de uma expressão, até que está num livro da ex-reitora da URGS, professora Vrana Panizzi, que é a escola e a universidade como espaços, e a educação também, como espaços fora do poder, aonde a gente deve discutir todas as ideias. Inclusive de todos os partidos. Tá? Essa ideia de não poder discutir ideias, não poder discutir questões políticas... Todas as correntes ideológicas. Exatamente, tem que discutir todas as teorias, como o Otávio disse, todas as doutrinas, tá? Sem impor nenhuma doutrina, mas o estudante precisa tomar conhecimento e aí desenvolver a sua reflexão, a sua análise, para depois fazer as opções autonomamente qual que ele vai, enfim, aproximar-se, filiar-se ou não em relação a isso. Então, eu acho que essa questão da neutralidade é falsa, é um subterfúgio que está sendo criado para confundir mais ainda hoje os campos do conhecimento, tá? Nessa linha que o Otávio também falou, quer dizer, Paulo Freire diz nas suas obras que é um grande educador, mas não só Paulo Freire, outros grandes educadores, cientistas sociais do mundo todo, tá? Inclusive americanos como John Dewey e tal, de que o professor tem o direito e o dever de expressar suas opiniões. Claro, sempre de forma ética, com respeito à opinião diferente do aluno. O professor não deve impor sua opinião sobre os alunos, mas os alunos têm direito de conhecer a opinião do professor. O professor tem o dever de respeitar também a opinião dos alunos. E é nesse diálogo entre o que um pensa, o outro pensa, entre e como eles vão investigar essas posições, que vai se desenvolver o que nós estamos defendendo aqui, que é a autonomia, o livre pensar de todos os sujeitos. Sejam alunos, sejam os próprios professores, tá? E na relação com a sociedade. Tá? É fundamental para o desenvolvimento, vamos chamar assim, intelectual, cognitivo de todos os estudantes, que ele conheça outras teorias, outras posições e outras opiniões e elabore a partir disso. Tá? E o próprio Paulo Freire dizia, isso tem que se dar numa relação dialógica entre educando e educador, tá? De muito respeito, de muita empatia, de muita confiança, sem deixar de discutir nada e sem impor nada. Uma relação de integridade entre aluno e professor. Exatamente. Pois é, professor Gabriel, o senhor falou, né, essa cortina de fumaça, né? E o Otávio antes comentou sobre todo mundo opina sobre educação. Eu lembro até de técnico de futebol dando receita, né? Sim. Sobre a educação no Brasil. Enquanto a gente está discutindo a escola sem partido, né, e todas as propostas que inviabilizam, né, a educação, entretanto, a base da nossa educação está sendo corroída com outros projetos. Né? Então, quer dizer, estamos num fronte, mas nas nossas costas estamos sendo atacados por outras questões. Né? Entre um período que todo mundo falava sobre a educação e era consenso nacional de que a educação era a salvação para o país, e hoje que a educação está sendo atacada em muitos frontes. Né? O que aconteceu? Na verdade, eu entendo de que a educação hoje está nesta evidência porque ela entrou num foco central de disputa por esse espaço educacional. Tá? A educação sempre foi disputada, quer dizer, sempre há interesses em definir que tipo de educação as sociedades, as civilizações e a população deve de receber. Hoje, numa disputa do mundo da informação, do conhecimento, ela está mais intensificada. Tá? O que eu acho que está colocado hoje é uma grande disputa por quem determina que tipo de educação e de conhecimento as sociedades precisam ter. Eu acho que isso está colocado. E aí é fundamental isso, quer dizer, a educação ela está deixando de ser considerada, tá, nessa disputa como um campo especializado de estudo e de pesquisa. Tá? Não se está mais reconhecendo de que ela é uma ciência.
tá? Como outras ciências, como a medicina, como a engenharia, tá? Mas não é só com a educação que está acontecendo isso está acontecendo também, por exemplo, com a própria esfera da política, tá? Nós temos a ciência e política que é uma ciência, sociologia é outra ciência, história é ciência. Agora parece que todo mundo pode, então, opinar e influenciar as definições nesses campos. Então, eu temo e alerto, inclusive, os nossos ouvintes, de que a gente tem que ter cuidado disso, tá? A educação, ela é tão ciência quanto a medicina. E é fundamental que os pesquisadores, os professores, os cientistas sejam ouvidos sobre esse tema e possam estabelecer esse diálogo, esse debate com a sociedade. Na medida que se populariza a influência, ela permite que interesses específicos do campo econômico, do ponto político, determinem. Uma das evidências dessas, hoje, a maioria dos gestores nos últimos anos, se a gente observar, seja no campo do governo federal, no caso, Ministério da Educação, seja em muitas secretarias de educação, e até aqui no Rio Grande do Sul, especificamente nos últimos anos, os secretários não são, por exemplo, professores, educadores, elaboradores e cientistas da educação. São políticos, são gestores, tá? São reformuladores administrativos e financeiros. Então, isso é um alerta para a sociedade de que nós podemos estar não só direcionando a educação para determinados interesses, e aí sim tem aí vamos dizer assim, um fim de desvirtuar o papel da educação na sociedade, mas também por pessoas que não têm um acúmulo que a educação requer enquanto uma ciência estratégica na formação e no desenvolvimento das pessoas, tá? Eu gosto muito de uma epígrafe que diz, olha, a função da educação é educar humanos através de humanos, tá? Educar pessoas humanas é um processo muito complexo, muito difícil e exige profissionais altamente qualificados. Otávio, o Brasil, num recente ranking, ficou em último lugar, né, de 35 países na questão da valorização do professor. Com esse quadro, né, e também de perseguições a professores, como é que está a saúde dos professores em geral, assim? Saúde mental, principalmente. Nós temos, a respeito disso, eu só, antes de ir para essa questão, retomar um pouquinho a questão do sem partido, essa construção que foi feita, né? Ela surge e como se a escola tivesse partido, como a universidade tivesse partido. Não! Isso tem que ser desconstruído. E como se a escola sem partido não tivesse uma ideologia também, né? Exatamente. Então, esta educação neutra que se prefere, que se requer ou que se propaga por aí, né? E que se diz a escola é para ficar sem partido. Não, a escola é sem partido. E eu não estou dizendo aqui que não hajam excessos por nenhum educador. Não, isso sempre teve. E sempre vai ter um ou outro que vai, talvez, cometer algum excesso de propagação das suas ideias, defender de forma mais efusiva e querer que um aluno siga ele. Isso pode ter. Mas isso existem instâncias legais dentro da instituição, dentro das secretarias, junto com a comunidade escolar que tem uma capacidade de interagir com a escola sobre isso e aí corrigir as distorções. Mas daí você construir, dizer que a escola tem partido, que o professor tem partido, que ele é um doutrinador, né? E aí nesses dias as pessoas colocando, e eu vi nas redes sociais, né? Isso é muito, hoje em dia, muito forte, e o que mais se fala para isso são comunistas doutrinadores, né? E alguém que publica, eu fui lá perguntar, o que é um comunista doutrinador, né? As pessoas não têm ideia do que é isso, eles não dominam uma teoria, o que seria um comunismo, né? Aliás, jamais leram sobre isso, né? Mas isso vai se propagando e isso pega essa nuvem de fumaça, então nós somos convertidos ou traduzidos em comunistas doutrinadores, né? Uma coisa que, na verdade, não existe, né? E como eu falei, e o professor Gabriel falou, que tem que ter uma ética, uma neutra, no sentido de corrigir, de dizer o que é ciência. Mas nós temos a obrigação de posicionar. Mas quanto à saúde do professor, isso é muito sério, isso é um tema muito grave. O Simpro-RS fez, há 2 anos atrás, uma pesquisa científica junto com os seus professores, e nós estamos entre as 2 classes que mais se afastam do trabalho por adoecimento mental. Ou seja, a pressão que eu estou falando agora do ensino privado específico, que ele tem uma característica um pouco mais peculiar,
que a escola exige, talvez um pouco mais, porque os pais pagam e exigem, a escola também, a coordenação exige, e tu tem que dar um resultado X. E se tu não fizer, tu é pressionado, tu corre o risco de ser demitido durante o ano, no final do ano, que a rotatividade é muito grande. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul, nossos dados que nós temos, 20% em média dos professores são demitidos por ano no ensino privado. Isso é muita rotatividade, a insegurança é grande, isso gera uma tensão e um adoecimento normal também. E eu estava hoje de manhã com o pessoal do CEPER, reunidos na Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo, tratando dessas questões para programar audiências públicas, e eles colocaram o quanto eles recebem de ligações, e ele me disse um número X, eu não vou colocar o percentual de pessoas que nos últimos anos cometeram suicídio, né, na educação pública do estado do Rio Grande do Sul, e quantos casos eles têm por semana que eles atendem de pessoas também com graves problemas de saúde mental. Porque a desconstrução da profissão do professor, da importância dele para a sociedade como um construtor do conhecimento dentro da diversidade, isso é muito sério, né? A gente não pode desconstruir esse profissional. Ele é um profissional, ele é um cientista. Ele se especializou, ele passou muitos anos da sua vida estudando, ele continua estudando cada dia, né? Então ele tem que ser respeitado. E teve momentos, épocas da história, que o professor foi muito valorizado, ele foi considerado como né? Em outros países nós temos essa realidade ainda. Nós temos diversos países europeus que um professor não ganha muito menos do que os juízes ganham. Aproximadamente isso, né? E aqui nós temos distorções, desde a questão salarial, desde a questão do respeito que nós temos na sociedade e a tentativa de desconstrução da sua importância, do seu papel, através de muitos instrumentos, inclusive da mídia, né? Que nós temos aí muita gente se manifestando e tentando desconstruir o papel do professor, da sua importância. Então, esse adoecimento dele, isso é uma consequência disso tudo que ele vem sofrendo, né? Que ele amplia a sua carga horária para dar, para compensar a falta de pagamento justo, né? E aí ele se cansa, há um desgaste maior, e além dessa pressão, ultimamente está acontecendo essa escola de querer uma escola com pensamento único, uma formação única, e você não valorizar. Aí me permite dizer que o quão grande e bela é a arte de educar, quando você percebe no adolescente, na criança, no jovem e no adulto, e eu trabalho com jovens e adultos, esse desabrochar deles, entrar em contato com o mundo científico, o pensar, e quando ele percebe que ele consegue elaborar teorias, que ele consegue circular entre uma teoria e outra, e ele formar a construção de uma ideia sobre um assunto, isso é muito rico. E eu não estou dizendo que ele construa uma ideia de acordo com aquilo que eu penso, o que eu acredito, não. Ele pode ser totalmente contrário daquilo que eu acredito e eu penso sobre algum assunto. Mas ele construiu esse assunto dentro dessa diversidade que a educação, que a escola, que a família, que a comunidade apresentam para ele. E ele tem que ter esse direito de se constituir como cidadão tão complexo, com tantas possibilidades, que ele não tenha que copiar um modelo, que ele não tenha que pensar como todo mundo quer que ele pensa, ou como algum setor quer que ele pensa. Porque essa escola sem partido, né, na verdade com partido ou com ideologia, quer que ele não faça esta ampliação dos seus horizontes, que ele não entenda tudo que está acontecendo ao seu redor, e ele não consiga fazer uma leitura crítica, não se posicione, e principalmente, em última instância, não se movimente contra um tipo de sociedade que é posto para ele, que possa ser dominadora, opressora, e que ele suporte isso. Não, nós queremos uma educação mais generosa, tanto para o professor, que possa se mover e se articular livremente, e como aluno, que possa se constituir como um sujeito livre, um sujeito pensante, um sujeito social, um cidadão, que não só pensa e elabora teorias, mas que ele atue na sociedade, que ele seja um agente de transformação, porque senão ele vai ser mais um no mercado de trabalho que vai cumprir uma função de fazer um trabalho, de uma tarefa, para atender a um setor que quer produzir, que quer ganhar, né? Não, nós temos que ter um sujeito completo, um sujeito satisfeito, que consiga se sentir útil e valorizado dentro daquilo que ele faz.
E para isso, como tu perguntou, a saúde do professor requer cuidado e muita atenção. E tomara que cada vez nós tenhamos profissionais nas áreas competentes, como o Gabriel falou, nas secretarias, nos ministérios, que saiba cuidar disso e tenha uma visão generosa e séria, responsável, comprometida com os profissionais da educação, né? Professores, agora na última eleição, a deputada eleita em Santa Catarina, Caroline Campagnolo, postou nas redes sociais estimulando que os alunos gravassem os professores, né, e grupos de colegas que fossem contra o seu partido, o seu candidato a presidente. Esse clima de vigília, denuncismo e punição, o que pode vir daí? Eu acho que o Otávio aqui já trouxe um elemento fundamental nesse processo que você levanta e outros, tá? Eu acho que a sociedade brasileira, os pais, os alunos, têm que ter clareza o seguinte, de que para se produzir uma aprendizagem, que é o fim de toda educação, de toda escola, de toda universidade, para se produzir conhecimento, tanto a escola, quanto o professor, quanto o estudante precisam, como o artista, como o cientista, ter esta liberdade que nós estamos falando aqui. Tá? Liberdade, porque seja a inovação, seja uma criação de uma arte, ela pressupõe você testar, você interagir, você ver possibilidades, você errar, você construir. Então, é fundamental que todos entendam de que esse tipo de atitudes, como essa deputada propõe, e outras da escola sem partido, na verdade, o que elas estão querendo, como disse o Otávio, é constranger mais o professor do que ele já está constrangido por outras coisas. O professor está constrangido porque hoje, como você apontou nesse estudo da OCDE, é um professor que menos ganha, é um professor hoje do brasileiro dos que mais trabalha, tem turmas maiores, está sofrendo hoje atraso de salário, tem um problema da violência que chegou na escola também e ainda tem esses constrangimentos do que ele pode e do que ele não pode falar, do que ele pode ou não pode tratar com os alunos. Isso tudo coloca o professor numa defensiva e coloca o professor numa situação de suspeita que vai afetar, sim, de uma forma muito séria, a sua função principal, que é mediar, orientar a construção dos saberes, dos conhecimentos dos alunos acadêmicos, dos estudantes. Tá? No fundo, nós estamos, na verdade, inviabilizando que através da liberdade, da confiança, do respeito que deve haver entre os segmentos da escola e um ambiente propício para se construir conhecimento pela instituição e pelos próprios educandos. Então, eu vejo que nós precisamos ter nesse aspecto, assim, primeiro, tranquilidade, bom senso, não seguir, obviamente, essas orientações, também não dar a relevância que elas não merecem. Tá? Também essas práticas, quanto mais nós divulgarmos, quanto mais nós vamos dizer, divulgarmos e publicizarmos, mais elas tendem enfim, ocupar espaços públicos. Tá? O que nós precisamos é incentivar o contrário, atitudes aonde que eu acredito absolutamente de que a maioria dos professores do Brasil, do nosso estado, quando eu falo maioria, estou falando 95%, 99%, não fazem práticas que não estejam canalizadas para o desenvolvimento e a formação das crianças, dos jovens e de uma educação de qualidade. Sempre foi assim, continua sendo assim. Obviamente, um que outro professor, eventualmente, aqui se excede, expressa uma opinião. Mas já há canais legais para isso, né? Sim, como o Otávio diz, quer dizer, nós temos coordenações pedagógicas, processos pedagógicos, planos de curso, projetos políticos pedagógicos que orientam esses docentes e essas práticas, e os processos educativos já têm mecanismos internos que corrigem esses eventuais aqui deslizes ou excessos. Tá? Não há necessidade de que a sociedade, de que filmagens, de que leis com ou sem partido venham coibir ainda mais esse processo, porque no fundo vão inviabilizar
a mediação que o professor deve fazer na construção do conhecimento. A criança vai aprender se tiver liberdade de testar, de errar, de cogitar outras ideias, para além das que são hoje publicizadas pela mídia, pelas redes sociais, pelos próprios meios de comunicação e muitas vezes pelas próprias famílias, tá? Muitos preconceitos, muitos equívocos são construídos na sociedade e na próprio seio familiar. E a escola é esse espaço crítico que ele precisa ter contato para reelaborar e desenvolver a sua própria visão acerca das coisas. Sobre isso, posso... Claro, Otávio. A questão da educação, você imagina o cerceamento do professor se relacionar com o aluno, a educação se dá numa relação de confiança. Claro. Se você perder esta confiança entre o educando e o educador, você perde o fio de construção da relação, né? Então, perder a confiança, criminalizar o professor na sua expressão, na sua abordagem, isso é tirar a confiança, isso é desconstruir a autoridade do professor. E aí eu tenho que ressaltar e nós destacar para o professor que ele é a autoridade em sala de aula, não confundido com autoritarismo, mas autoridade, ele tem que ser autoridade, tem que ser legitimado enquanto isso. E quando ele perder esta autoridade e a sociedade ou alguns segmentos quiserem criminalizar a sua ação, isto é terrível, isso é uma ofensa. Isto, como eu falei antes, está na Constituição, está na LDB, o próprio Supremo Tribunal Federal se manifestou muito de forma veemente contra isso, quer dizer, dar continuidade às garantias constitucionais que estão lá. E nós temos algumas pesquisas, digamos, por que não tratar de alguns assuntos em sala de aula? Por que eu não posso tratar do problema que nós temos até hoje, do preconceito, do racismo, da homofobia? Isso são questões inerentes, estão aqui, elas precisam ser trabalhadas. Há pouco tempo atrás, inclusive com o apoio da Unicef, foi feita uma pesquisa em Brasília e que eles constataram que grande parte da evasão escolar é por causa da questão do preconceito contra a comunidade LGBT. Porque essas pessoas, elas existem entre os adolescentes, entre os jovens. Só que quando elas sofrem preconceito, não podem se manifestar, uma solução é a fuga. Eu não vou mais ficar nesse ambiente onde eu não sou respeitado, onde eu não consigo me movimentar. Então, a exclusão é uma das vias. E a evasão escolar também acontece. Isso é uma pesquisa feita, inclusive, com uma legitimidade internacional, né? Então, não dá para concordar com isso, não dá para aceitar isso, de que o professor será cerceado na sua manifestação e que a educação perca essa questão, esse elo fundamental, que é a relação de confiança para a construção do conhecimento, para a relação de autonomia do educando. E só complementando o que o Otávio está colocando, não existirá educação nem formação se esses dois sujeitos centrais não forem respeitados e não puderem exercer o seu livre pensar, que é o estudante e o professor. Tá? Desde a educação antiga, quando lá eram contratados filósofos para educar alguns filhos, educação quase que individual, personalizada, tá? É justamente baseado nessa... As famílias entregavam a criança, o adolescente, o filho para um mestre, no caso filósofo, o educar, o preparar para a vida, inclusive para funções públicas. Tá? Esse processo ele é milenar, vamos dizer assim, remete a mais de 13.000 anos, tá? Ele é um processo que depois se institucionaliza na universidade e na escola, mas ele nunca rompeu essa relação, esse elo necessário, baseado na confiança, baseado na autoridade, baseado no diálogo também, baseado no respeito, também nessa admiração do discípulo com o mestre que quer que seu discípulo supere, tá? Porque senão não se desenvolverá o objetivo fundamental, que é a formação das pessoas, que é a produção do conhecimento, que é o desenvolvimento de capacidades emocionais, afetivas, intelectuais, que nos tornarão pessoas humanas melhores e mais desenvolvidas do que em relação aos outros animais da nossa natureza. Professor, já está no nosso tempo, mas eu quero fazer uma última provocação. No nosso debate, né, apareceu a palavra autonomia, muito clara, né? Mas também percebi liberdade, né?
diversidade, ensinar as pessoas Sim. a conceber a diversidade. E agora, por último, a afetividade. São 4 palavras, né, que eu considero centrais dentro da educação, mas são 4 palavras que são extremamente perigosas para esse projeto conservador, tanto político, econômico e religioso, que está muito em voga, né, no Brasil. Essa minha visão, ela está correta e por isso a educação está sendo atacada em muitos frontes, ou é um contexto diferente? Quando se fala nessa questão de a educação ser atacada, ela não é à toa. Isto acontece porque nós tivemos avanços. A educação ocupou um espaço interessante. E como muitas análises foram feitas já por especialistas, pessoas que estudam mais o assunto, eles gostam de lembrar que a partir da Constituição de 88, ela nos concedeu muitas coisas boas. Ela é uma Constituição mais generosa, ela é chamada Constituição Cidadã, né? E ela desenvolve a cidadania. Ela valoriza algumas coisas e ela nos deu muita liberdade, né? E a palavra liberdade, como tu bem colocou, ela é chave para tudo isso. Se não houver liberdade de movimentação dentro do espaço da educação, nós não vamos construir uma sociedade ou uma educação um pouco mais fraterna, generosa, humana. E essa palavra humana é fundamental para não fazer que a escola seja uma reprodução de um conhecimento básico que sirva apenas para formar mão de obra, que sirva para alguém ganhar em cima disso, né? Então nós temos que construir, sim, pessoas dentro da liberdade, que tenham o princípio da autonomia, porque se o cidadão, na sua formação, e nós estamos em formação desde o primeiro dia até o último dia, nossa formação ela é plena, ela é constante, contínua e ininterrupta, né? Ela deve levar para cada vez mais uma autonomia do ser. Então a construção ela tem que ser generosa, ela tem que ser, como o Gabriel falou antes, ela tem que passar ou visitar muitas teorias e muitas linhas de pensamento para que eu me alimente delas e não só de uma, e aí sim eu construa uma consciência e um raciocínio mais sólido, consistente, e aí eu construindo esta ideia mais autônoma, de forma sólida, eu não seja um sujeito à mercê daquilo que os outros querem que eu seja. Que um movimento chega hoje aqui, apresenta uma teoria bonita, é legal, hoje, amanhã outra teoria. Não, eu tenho uma construção, eu tenho uma consciência do que é a sociedade, qual a minha função na sociedade e como os entes, os seres, as instituições devem se comportar diante de tudo isso, né? Qual é a função da educação? Qual é a função da mídia? Qual é a função do advogado, do engenheiro, do arquiteto? Por mais que eles convivam e precisem um do outro, e nós precisamos disso, mas que cada um respeite o espaço do outro e saiba da sua função. E aí sim, construir cidadãos mais completos, mais humanos, né? E mais livres também para poder pensar e atuar na sociedade que eles vivem. Vários estudos têm mostrado, principalmente no campo da sociologia, que sociedades onde há um maior nível de escolaridade, portanto, um maior nível de educação, tá? São sociedades mais democráticas, são sociedades mais participativas, são sociedades menos tolerantes à manipulação, menos tolerantes à exploração, a desigualdades, e são menos tolerantes, por exemplo, à corrupção e a fórmulas, vamos dizer assim, de beneficiamento particular ou de grupos, tá? Então, de fato, eu reafirmo nessa linha que você colocou, que a educação hoje ela está sendo visada e disputada, principalmente uma educação que forma mentes livres, que forma para a consciência crítica, que forma para as pessoas pensarem, aprenderem a pensar, pensarem com pensamentos próprios, com ideias próprias, e essas pessoas serão menos manipuláveis, seja por regimes, seja por governos, seja pelos próprios meios de comunicação, pelas redes sociais, tá? E pelas religiões, como você também disse, tá? Então, a educação, e isso tem também, tu sabes que uma literatura muito grande, é uma grande estratégia de libertação das pessoas, todo tipo de libertação.
Tá? Desde o preconceito à libertação de dominação, sim. E isso ameaça interesses, isso ameaça, vamos dizer assim, projetos fechados, tanto de governos quanto de sociedades e regimes. Tá? Por isso que ela é tão visada. Mas eu acredito de que ela continuará esse trabalho que é da sua própria natureza, da sua finalidade, e esses tempos mudarão. Muito obrigado, professor Gabriel. Muito obrigado, Otávio. Muito obrigado pela oportunidade, né? E espero que esses espaços se repitam, né? E que se multipliquem, onde a gente possa defender essas questões que são fundamentais. Debater isso, nós não temos pretensão de fechar esse discurso, esse debate, ele deve ser ampliado, né? Para todas as esferas e para que a gente possa ter sempre uma educação mais completa, livre e humanizada, né? Humanizadora, né? E que a gente possa ter a educação como um grande viés para a construção de uma melhor sociedade. Né? Este momento faz parte da construção da educação Exatamente. que estamos fazendo para o país. Né? Exatamente. Muito obrigado, professores, então. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.